Pega a minha, que você explica tudo só da minha. Porque o que acontece? Pode ser que alguma questão venha a ser anulada, automaticamente a nota de vocês sobe e vocês podem sair da recuperação. Ok? Então... Professor, mas tipo, se você anular uma questão, quantos pontos a gente recebe? Repete, por favor. Se a questão for anulada, quantos pontos a gente recebe? Um ponto. Depende. Professor, pode falar na questão? Pode falar Oi? na questão? Falar o quê? Pode Nota. dizer a questão? Falar a nota da questão? Não, a resposta. Pode, com certeza. Eu vou passar as perguntas, a questão como vocês viram, e vou dando as respostas. Você sabe qual foi a nota mais baixa do seu teste de história? Qual foi a parte mais fácil? Não, qual foi a nota mais baixa? Sei. Para que você já sabia a nota? Não vou falar, porque ficar expondo os colegas não dá, né? Foi a minha? Não foi a sua. Bom, O quê? Qual foi a maior? oi? Qual foi a Foi maior? do Kaique. Tirou 10. Depois, no final, eu vou falar para vocês, então, já que vocês estão tão Curiosa. Eu curiosos. tirei 3,6, se eu não me engano. Espera aí que eu vou ver aqui. É de geografia essa, professor? História. As notas não foram baixas, não, ó. Muito baixas. Tirei não. bastante. A maior nota foi do Kaique, que acertou todas. E a menor nota foi do aluno que tirou 43%. Do Cauã. Tá? Eu tirei bastante. Beleza? Então vamos lá. Vamos pro teste. Tirou 96? Vocês estão vendo... O que vocês estão vendo aí, turma? É que eu tirei 48? Sim. Opa, tem como arredondar para 5, hein, professor? Bom, começando agora... Não, mas você vai mandar o trabalho e eu vou aumentar. É verdade. Bom, turma. Só tem prazo até hoje? Hoje até às 18. Hoje até às 18. Tá. Bom. Professor, é o trabalho de geografia que eu preciso mandar, certo? Certo. E tá lá no chat lá o trabalho de geografia? Tá, olha lá, confere lá. Eu mandei para você. Olha. Posso ler a pergunta, professor? Eu preciso. Tá lá, professor, tá lá. Ô, professor, eu só é quero de que história vocês. ou de geografia o trabalho? Olha só, eu peço agora que vocês parem de fazer qualquer coisa que vocês estejam fazendo e só me escuta, para não ter confusão. Escuta. Olha só, calma. Escuta. Gente, lá na Senec Digital, no chat, eu mandei mensagem individual. O aluno que ficou de recuperação em geografia, está escrito lá que é de geografia e o que ele tem que fazer. O aluno que ficou em história, eu mandei que ele ficou em história e está escrito o que ele tem que fazer. O aluno que ficou nas duas, recebeu a mensagem das duas matérias. O aluno que não ficou em nada, não recebeu mensagem nenhuma sobre recuperação. Então, se você não recebeu a mensagem, automaticamente você não está em nada. Se você recebeu uma de história, você está em história. Se você recebeu de geografia, você está em geografia. Entenderam? Sim? Eu só queria saber uma coisa em relação ao trabalho. Entendi, professor. Ele Fala. é tema história ou geografia? Fala. O professor? Oi. Em relação ao trabalho, o trabalho ele vai dar ponto ou em geografia? Ué, ele vai valer o que você fizer para recuperação. Você recebeu de algum? Não recebi de nenhum. Então, se você mandar para história, você vai ganhar em história. Se você mandar para geografia, você vai ganhar para geografia. Eu não posso fazer um trabalho para os dois. Ouviu? Então a gente vai fazer o trabalho com o tema que você deixou lá na plataforma. Isso. E a gente vai poder escolher ou pedir
No O- seu caso, Leandro, como você não está de recuperação, você escolhe. Se você quer fazer o de história e tiver certo, você vai ganhar pontuação em história. Se Ah, tá. você quiser fazer o de geografia e tiver correto, você vai ganhar em geografia. Mas também pode Tá bom. acontecer de você fazer o de história ou de geografia e estar errado e não ganhar ponto nenhum, entendeu? Ô, professora, Bom. tem problema para. Tem Qual que é ser o 20 máximo linhas ponto? ou pode passar? Pode passar. Esse é o mínimo. Eu coloquei lá que esse é o mínimo, tá? Ô, professor, Oi. qual é a nota desse trabalho? A nota de recuperação Não, do trabalho. e o trabalho de recuperação, porque esse é um trabalho de É. recuperação. Isso. Correto? Sim. Ele vai valer o quanto falta para você poder recuperar a nota. No seu caso, como não tem recuperação, só vai ser nota somatória. Tá bom. Mas um ponto já ajuda pelo menos também, né? Não, mas é mais, vai ser mais. Vamos lá? Tá. Tá Sim, gravando. Assim tá que, gravando. assim que fechar essa aula aqui por causa da gravação, eu começo outra e a gente dá continuidade. Ok? Professor, você não sabe da maior, professor de história. Ele chegou e deu ele deu a prova na sua aula. Também. Também. Depois eu vou ter uma conversa séria com ele. Vamos lá. Vai lá, João. Lê pra gente. Ao comentar a reforma protestante do século XVI, Márcio Ferrari afirma: o nascimento do protestantismo teve profundas implicações sociais, econômicas e políticas. Na educação, o pensamento de Lutero produziu uma reforma global do sistema de ensino alemão, que inaugurou a escola moderna. A ideia da escola pública para todos, organizada em 3 grandes ciclos, fundamental, médio e superior, é voltada para o saber útil, nasce o projeto educacional de Lutero. A proposta educacional de Lutero, referida no comentário acima, está diretamente relacionada a... Então, o pessoal está perguntando o que essas ideias sobre o protestantismo, sobre o que ela está direcionada, para onde que ela, o que ela defende. Então, preste atenção. As ideias de Lutero defendem a defesa, por parte dos reformadores, ou seja, quem está lutando contra a Igreja Católica, da liberdade de interpretar a Bíblia. Tanto é verdade que a primeira coisa que Lutero faz com a imprensa de Gutenberg é imprimir algumas cópias da Bíblia traduzida para o alemão, do jeito Umas que ele 200 entende. cópias da Bíblia traduzida para O o alemão, alemão. do jeito que ele entendeu, exatamente. De modo que qualquer fiel pudesse ter acesso a essas fontes. Ou seja, o Lutero, ele lutava para que, vamos dizer assim, esse conhecimento fosse acessível a todos, e não apenas quem fizesse parte da igreja. Porque assim, as pessoas não ficariam à mercê da vontade da Igreja Católica. Ok? Sim, sim. Alguém quer reclamar essa questão? Eu não. que não. Então vamos para a próxima. Tomara que tenha a questão que seja anulada. Então aí Bom, tá, se for em geografia, eu aceito. Bem difícil. aí tá mostrando, turma, mas se vocês questionarem, pode ser. Por exemplo, no 8º ano hoje, eu anulei 3 questões. Ó, Aí, todo mundo que tá na chamada fala, tá errado. mas eu tenho que explicar por quê, né? Eu não tô de recuperação, não preciso. Aí nessa imagem, turma, está mostrando uma das partes aonde o Lutero teve grande importância. Lá na porta da igreja onde ele atuava, ele foi e colou as suas teses contra a Igreja Católica. Então ele está falando o seguinte: com base no texto e seus conhecimentos acerca dessa reforma religiosa e da contra-reforma, ou seja, o que a Igreja Católica fez para não perder tantos fiéis, está pedindo para nós analisarmos as questões. Nesse caso, não tem nem o que analisar, porque todas estão corretas, então não tem nem o que discutir. Alguém quer
falar sobre Ô, ou não? professor, Oi. professor, Oi. se você anular uma que eu acertei, eu perco o ponto daquela questão? Não, de jeito Não. nenhum. Você ganha mais um ponto. Ah, tá. Só soma. Nunca vou tirar ponto de vocês, não. Tá? Você só Tá. perde. Resumindo. Então vamos para a Resumindo. próxima. Terceira questão. Sobre essa situação da Europa que nós estudamos no final, da formação lá da igreja e da atuação de Lutero contra, está perguntando o seguinte. Sobre a situação da igreja e da Europa nessa época, onde a igreja se enfraqueceu, o que é correto afirmar, turma? Está falando o seguinte, que os vários escândalos da igreja católica, dentre eles o que eu já falei com vocês, da simonia e do comércio de indulgências, fortalecimento das monarquias nacionais, contribuíram para essa reforma. Por quê? As monarquias, elas estavam de saco cheio de ficar apoiando a igreja. Porque o que acontecia? A igreja católica, mesmo não parecendo, tinha mais poder do que os próprios reis. Porque se houvesse uma declaração da igreja que fulano de tal, rei do lá da Conchinchina, fosse bruxo, só porque ele não deu o que a igreja estava pedindo em relação à cota de dinheiro, o cara podia ser morto. Então... Não, pera, o rei poderia ser morto. Sim. A igreja podia alegar que ele tinha sido abduzido não, tinha sido, sei lá, que tivesse entrado no corpo dele alguma coisa ruim, entendeu? Ah, então as Bruxo. bruxas são alienígenas que abduzem os reis. Ué, o que a igreja católica, Entendo. o que a igreja católica naquela época tinha que atuar, Leandro, era com o imaginário mesmo. Por quê? Quando a igreja católica colocava medo na população, era muito mais fácil da igreja dominar. Então, quando a igreja católica conseguia colocar esse medo, automaticamente eles conseguiam fazer tudo com a população. Professor, Oi. como é que antigamente eles acreditavam em coisas mágicas, magia, essas coisas? Sim, claro que sim. Tanto é verdade que você pode ver várias histórias aí de elfo, de xamã na floresta, né? De magos, de tudo Shazam! isso. Por quê? Porque eles não conheciam. Então, toda essa história de lobisomem, tudo isso é criado há muito tempo. Porque quando você... Pela igreja católica. Não, no caso não é tudo da igreja católica, também são crenças populares, né? Vai se formando. Tá? Vai pra guilhotina. Bom, então vamos lá. Eles mandavam ir pra guilhotina, né? Não, quando era considerado bruxo, não podia ir para guilhotina porque a igreja acreditava que a pessoa podia reviver. O bruxo era queimado na fogueira porque a igreja católica acreditava que o fogo limpava, né, tirava todos os pecados da alma. Exatamente. Por isso que muitas pessoas foram queimadas vivas, né? Bom, vamos lá. Sobre essa reforma religiosa, está falando que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Eu vou explicar para vocês por que a 4 está errada. Então, olha só. O anabatismo e o puritanismo apresentam movimentos religiosos que estavam em convergência com os poderes locais e proclamavam o princípio da individualidade. Enfatizavam o discurso da propriedade privada, assemelhando-se ao calvinismo, que determinava a desigualdade social através da teoria da predestinação. Na verdade, disso tudo, essa questão da desigualdade social, eles não colocavam na religião, porque na religião todos eram iguais. Agora, na economia, o que eles defendiam é que cada um tinha que buscar o seu. Ok? Posso passar? Alguém quer reclamar essa? Engato, Leviosa. Não. Sim. Então vamos para a próxima. Presta atenção, porque a chance de vocês aumentarem nota, hein? Só um minutinho, peraí. Banguete Sharingan. Continuando. Considerando o texto, avalie asserções a seguir da relação a seguir e a relação proposta por elas, ou seja,
está mostrando a primeira e a segunda. Aí vocês vão explicar o que elas têm a ver uma com a outra. Então, olha só. Primeiro, o princípio evangélico da unidade fundamenta-se nas bases da pluralidade de formas eclesiais, anunciada nos escritos paulinos, pelo binômio corpo-membro. Daí resulta a oportunidade de sublinhar e a necessidade histórica da reforma, compreendida como forma de ser a única Igreja de Cristo. Porque a comemoração conjunta da reforma entre luteranos e católicos, em um dos resultados do diálogo iniciado formalmente há 50 anos, e constitui um passo fundamental rumo à restauração da unidade desfeita em 1517. Sobre essas duas afirmações, o que é correto afirmar, turma? As duas são verdadeiras? Uma é verdadeira e outra é falsa? Primeiro, a segunda ela já é falsa porque nenhuma das duas religiões, nem os católicos, nem os protestantes, eles têm a ideia de restauração da unidade. Tá falando aqui, ó. Deve ter caído a internet dele. Oi? Professor? Foi a Tão sua internet que caiu ou foi a minha? Estão me ouvindo? Tô. Agora sim. Agora sim. Professor, É a porque minha meu internet celular... tá meio ruim também. meu celular tá indo e voltando. Eu tava mexendo e do nada travou e É eu internet. saí da reunião sozinho. É a internet do meu celular, tá indo e voltando. Olha só, eu falei com vocês que a proposição 2 ela tá errada. Ela pode estar errada porque aqui está falando da restauração da unidade. Eles não querem fazer essa restauração, eles querem continuar. Professor, Só um minutinho. Eles querem continuar com essa divisão. Por isso que essa está errada. E aqui eu acabei colocando ela como certa. Então eu vou anular essa questão. Então vai ser mais um ponto para todo mundo. professor, Podia ser em geografia. professor, D8, então. Fala, professor, fala, deixa eu fazer uma pergunta. faça. Tem teste que você bota questão anulada, você bota questão errada só para você anular desse? Não. Vamos lá, tipo, Eu digito. eu vou deixar essa questão errada para ver se eles percebem. Falta Não. 10 minutos para ela acabar. Não. Não faço isso não. Vamos lá. Continuando. Essa obra aí, né, do homem vitruviano, só que com Homer Simpson, né? Aí vai perguntando o seguinte: analise as afirmativas e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Lembrando que a gente está falando da questão do raciocínio, tá? Então vamos lá. Aí tá falando aí embaixo tá falando, ó, que a única que é falsa é a primeira. Vamos ver por que ela é falsa. As palavras de Shakespeare revelam a mentalidade do período da reforma religiosa, quando a população europeia abandonou totalmente os princípios do catolicismo. Tá errado aqui, ó. A população europeia não abandonou totalmente, não, tá, gente? Foi só uma parte da população. Por isso que essa opção ela tá errada. Todas as outras estão corretas. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, vamos para a próxima. Opa. Tá cansado, professor? Tá cansado? Você trabalha muito, né? Trabalho não, estudo demais. Então, Mas estudar é um você é trabalho. rei. Professor, ele é o rei Henrique VIII. Como é que ele vai trabalhar? Ah, é. É verdade. Reis não trabalham. Garoto espertinho. Vamos lá. O trecho, no caso 23 e 24, pertencem a Lutero nas suas 95 teses, né? Aí eu botei duas aí para vocês, lá na porta da Catedral de Wittenberg. O ato de Lutero foi uma reação à seguinte prática da Igreja Católica. O que Lutero mais lutava contra a Igreja Católica? Pelo que, pessoal? A venda de objetos pagados. E a venda de indulgências, a venda de cargos. Isso, exatamente. Essa Venda daí de mesmo. tudo que a igreja tem. A igreja vende Isso. tudo. E o principal que Lutero mais ficava irritado era com o perdão. Por exemplo, as pessoas pecavam e só porque iam lá pagar,
a Igreja Católica aceitava. Pagando, aceitava. Ok? Tem alguém pedindo água aí, gente? Eu quero. Foi mal, professor, foi mal. Foi onde isso? Minha tia. É. Tem alguém querendo água aí, vamos lá. Esse texto, lá em cima, remete à prática da simonia, ou seja, a venda de relíquias ditas como sagradas. Na época da aula, pessoal, eu até falei com vocês que a Igreja Católica vendia muita ferradura, falando que era do jumentinho que levou a Virgem Maria, né? Vendiam também muitos espinhos de madeira, falando que era parte da coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus. Então, Cara, eu fico... como é que uma pessoa conseguia acreditar nessas coisas antigamente? é porque é o seguinte, João, eram pessoas ignorantes, não tinham conhecimento. E eles entendiam que as pessoas da igreja, por terem maior conhecimento, estavam sempre certos. Então, dificilmente você ia ver uma pessoa daquela época questionando a igreja. Por isso que eles compravam, eles acreditavam que aquilo ali era santo e que ia protegê-los. Entendeu? Pô, eles vendiam roupa também? Roupa não. Ah, tá. Então Doideira. pode-se afirmar que a simonia era importante para a igreja, uma vez que o quê, pessoal? Facilitava o quê? A obtenção de quê? De fé? Não, né? De Facilitava o quê? riquezas, né? De O riquezas, dinheiro. exatamente. Então, De dinheiro. só podia ser a primeira. Ok? Eles pagavam com moeda de ouro ou prata, essas coisas assim? Com o que tivesse. Ouro, prata, pedras preciosas. Porque às vezes um camponês, ele não tinha dinheiro, mas ele encontrava esses minérios no solo. Então, Ele vendia para comprar coisa, não para ficar rico. Quem? Ué, os camponeses, se ele achasse, Não. ele vendia. Ah, sim, é isso, trocava, exatamente. Nossa, ele podia ficar rico. Mas naquela época, vai fazer o quê? É igual, por exemplo, eu tenho E se vários. eu achar um diamante? Por exemplo, eu tenho uma coleção de cartão telefônico aqui em Vassouras. Tem uma coleção, um fichário inteiro. Só que ninguém não tá nem aí para essa coleção de cartão telefônico que eu tenho. Vocês nem conhecem. Mas aí eu vendo por R$ 100 para uma pessoa aqui. Só que essa pessoa leva lá para a Finlândia, onde o pessoal paga R$ 1 milhão por essa coleção. Então depende muito de quem procura e depende muito de quem está vendendo. Tem que saber, tem que se informar. Se eu sou um ignorante, como esses camponeses eram na época, ele vai ser enganado fácil, entendeu? Ô, professor. É questão da procura e oferta. Fala. Acho que a pedra Dá de um- ouro hoje em dia. Dá um ligue no meu nome. Oi? Dá um ligue no... O que é ligue? Dá uma olhada no meu nome. Peraí, tentando cair que o Zumac aqui, peraí. Seu nome? Qual foi? O que é? Não aparece tudo. Qual foi? Segue. Qual foi? Segue no Instagram. O que é isso? Qual foi? Segue lá no Instagram. Qual foi? Isso é Vai que essa- meme? Não. Pra que é um aplicativo, professor? Ah, tá. Eu não conheço, Segue lá não. no Insta. Vamos lá, turma. Aí sobre a noite de São Bartolomeu, que foi aquele massacre, lembra dos huguenotes, dos protestantes na França? Aí vem perguntando o que é correto afirmar sobre essa noite de São Bartolomeu. Como eu já falei aqui sem querer, trata-se desse massacre dos huguenotes. Que intensificou Professor, na essa tava França. muito fácil. Fácil, né? Muito fácil. Eu errei, foi mal. Nossa, que Tô mal. brincando. Então, vamos lá. O barroco. Então, Rafael, a alternativa que Fazer contém os versos que melhor expressam esse conflito, aí, ó, era para vocês marcarem uma delas. O conflito está aqui em cima. Conflito ó, professor. não, é sério, ó, peraí. Entre as Muito reformas, fácil também. entre as reformas que o protestantismo queria e o que a Igreja Católica defendia. Por quê? A arte barroca, pessoal, era uma arte que custava muito caro. Vocês podem perceber que as igrejas
católicas aqui no Brasil, lá em Minas, que é da arte barroca, tem muito ouro, né? Uma coisa muito pomposa. Então, de todos esses, a única que podia ser é esse aqui, ó. Fala o seguinte: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho de líquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Aí foi Gregório de Matos Guerra. Isso tem a ver, pessoal, com essa questão que eu falei com vocês do consumismo católico. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, obrigado. Professor, por que o nome do cara era Gregório Matos Guerra? Porque ele não mata a paz, né? Ele só mata a guerra, não sei lá. Nome esquisito. Matos Guerra. Que ele não mata. Mata guerra, é só isso. Eram sobrenomes, às vezes também, João Pedro, tinha muita perseguição na Europa, né? Perseguição religiosa. Também no Oriente Médio. Então, muitas famílias, quando fugiam de um país para o outro, eles trocavam o sobrenome da família. Chegavam lá e registravam o nome com outro, quer dizer, registravam outro sobrenome. Por exemplo, os portugueses, o sobrenome de Madeira, Oliveira, Rocha, Melhor nome. esses comuns, né? Eles foram escolhidos porque eram famílias perseguidas naquele período lá. Então eles mudaram o sobrenome para pararem de ser perseguidos pelo sobrenome. E aí virou o nome que a gente usa hoje em dia agora. Exatamente. Turma, eu vou falar Oliveira. rapidinho porque vai fechar e aí eu preciso continuar. Vou gerar outra sala. Olha só. A Companhia de Jesus, criada pelo Inácio Loyola, né, o padre, tinha o objetivo de quê, turma? A Igreja Católica queria o quê? Combater o protestantismo aqui na América, né? No caso, nas novas colônias. Então, a ideia da Igreja Católica, junto com o padre Inácio de Loyola, era diminuir a ação do protestantismo. Tanto é verdade que no início aqui na América Portuguesa e na América Hispânica nem se falava do protestantismo. Só lá nos Estados Unidos, tá? Que os protestantes